Bom dia, pessoal! Uma ótima manhã de quarta-feira. Fico muito feliz em estar aqui, podendo apresentar esse programa que eu gosto tanto. E eu gostaria de falar que o assunto de hoje será solidão. E por que solidão, né? Parece ser tão pesado esse assunto, porém, a gente sentiu a necessidade de abordar ele, principalmente nas festas de final de ano, gente. Estamos chegando próximos ao final de ano, nessas festas que a gente ama, se renova, enfim. Mas esse ano nós temos vários poréns e vamos ter muitas pessoas isoladas, enfim. Então, pessoal, hoje esse é o nosso assunto e a gente vai tentar levar ele de uma forma leve para você. Estarei com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e estarei com a Karine Pisato, psicóloga, para abordar um pouquinho mais, né, e falar sobre a parte mais técnica da solidão. Mas assim, pessoal, a gente promete ter um papo bem gostoso, tá? Então, fiquem conosco que o Algo a Mais desta manhã está no ar. E eu esqueci de, né, mencionar que é a nossa quarta-feira do sofá, né? Por isso que a Rosângela Matos está aqui conosco, porque ela sabe muito bem como dar aquelas dicas para os casais e tudo mais, que inclusive hoje vamos falar de solidão no relacionamento que existe. Então, eu gostaria de agradecer aqui a todos que nos apoiam para que esse programa aconteça todas as manhãs de segunda a sexta-feira às 10h30. O RP Mercados, a Interne Móveis e Decorações, a Kiron Centro Cultural, a Pazinato Odontologia e a Beneduzzi que me veste. Então agora, para iniciar, gostaria de convidar as meninas, Rosângela, Karine, sejam muito bem-vindas, gurias. Bom dia. Bom dia, bom dia. É isso aí, então hoje nós vamos estar falando sobre solidão. É esse assunto meio, parece, né, e ele é um assunto um pouco pesado, porém a gente precisa ter em mente que nessa época do ano, né, meninas, muita gente vai estar isolado, muita gente está casado, mas está só, né, então a gente precisa abordar e daqui um pouco até entender como a gente pode melhorar isso para, assim, ajudar o próximo, né? Ou melhorar a questão da família, ou melhorar também na ajuda, no auxílio ao próximo que pode estar precisando. Então, pessoal, gostaria de convidar as meninas para se apresentarem. Karine, então, bom dia. Sim, bom dia. Então, eu sou a Karine Pisato, sou psicóloga, trabalho como psicóloga clínica, atendendo crianças, jovens e também adultos. Já trabalhei em escolas com assessoria psicológica e hoje trabalho muito com psicoterapia. Maravilha, Karine. E Rosângela, ótimo dia pra ti. Bom dia, que bom estar de volta. Isso Adoro aí. a quarta-feira do sofá. Bom dia para quem está nos assistindo de casa. Esse assunto é muito interessante. E quando a gente fala em solidão, parece que fica mais pesado no final de ano, mas pode sim ser um sentimento que vai estar fazendo parte aí da vida das pessoas em todos os momentos. Até porque existem níveis, tipos de solidão. E sim, existe solidão no relacionamento também. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que precisam de ajuda para descomplicar a relação. É isso E aí. é muito bom estar aqui com a Laura, com a Karine, e falar sobre esse tema que vai com certeza contribuir com as pessoas de casa. Ai, maravilha. E Rô, pois é, eu até vou deixar essa pergunta para depois, porque eu acho que vai chegar vai chegar pelo ao vivo, que teremos ao vivo com a Monalise Canali, que vai nos trazer uma questão técnica da solidão e também alguns questionamentos, né? Ela vai estar no ao vivo. Karine, acho que eu vou para ti. A solidão, né? Ela é vista de uma forma, digamos, é triste. Porém, tem muita gente que gosta de viver mais sozinho, tipo, só. Uhum. Como tu vê esse lado, Karine? A gente não para pensar, mas nós somos pessoas solitárias dentro do nosso próprio pensamento, né? Certo. A gente não pensa nessa esfera porque nós vivemos relações todos os dias, a gente está convivendo, né, em sociedade.
E hoje, com as redes sociais, mesmo que nós estejamos em casa, nós estamos conversando e em contato e acompanhando o dia a dia das pessoas, né? Mas a esfera do nosso pensamento, ela é uma esfera que é só, né? Tu não tens acesso àquilo que está se passando pela minha cabeça, a não ser que eu compartilhe contigo. Claro que se a gente entrar no âmbito da espiritualidade, de crenças, algumas pessoas vão dizer, bom, eu tô sozinha, mas aqui, né, no meu espiritual eu tô em contato com Deus, tô em oração, né? E aí isso vai de cada ser humano, de cada sujeito, a partir das suas crenças, enfim. Mas acho que não é interessante a gente entrar nesse âmbito agora. O que eu queria colocar é que nós não paramos para pensar, mas sim, nós somos seres solitários. E é importante a gente aceitar um nível de solidão que faz parte de nós enquanto pessoas, né? E aí a gente vai passar a olhar para ela com atenção ou como um problema, se a gente for percebendo que ela faz parte do nosso dia a dia, que esse sentimento vem com uma certa intensidade, com uma frequência maior, né, que está interferindo no relacionamento com os outros, porque, bem, eu posso me sentir só por estar realmente sozinha, não ter ninguém fisicamente comigo, né, tô morando sozinha, tô passando por um período de isolamento, mas eu posso estar cercada de pessoas e mesmo assim me sentir sozinha. Porque quando eu estou ali com todas aquelas pessoas, eu não me sinto vinculada, eu não me identifico, eu não me sinto acolhida. Então eu estou aí, mas por mais que eu faça parte desse seio de relação, eu me sinto só. Então tudo isso faz parte do tema da solidão, né? Claro. É um tema bem complexo e é legal quando a gente para pensar sobre isso, né? Desde o desenvolvimento infantil, como a gente vai percebendo, como os fatores ambientais podem contribuir ou não para isso, né? E como a gente lida com esse sentimento no nosso dia a dia. Com certeza. E, Karine, se fala muito que hoje, né, graças a Deus, temos a tecnologia para nos aproximar, né? Como a Rô, na outra semana, estava fora, por exemplo, fez vídeos, mandou, outro momento esteve por Skype, né, Rô? Então, a gente percebe que tem como fazer essa ligação. Mas a minha pergunta vai ficar a seguir, porque eu estou recebendo a chamada da Monalise Canali. Então, Monalise, bom dia! Bom dia, Laura, as convidadas, a Karine, a Rosângela, um bom dia especial a todos os telespectadores do Algo a Mais, nessa manhã de quarta-feira, em que falamos de solidão, o assunto do programa de hoje. Mas, afinal, você provavelmente, né, já ouviu falar em solidão, já falou que talvez já tenha se sentido sozinho em algum momento, mas você sabe o que é solidão? Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, é definido como um estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só em isolamento. Existem diversos tipos de solidão. A solidão de quando você mora sozinho, a solidão de quando você deixa a casa dos seus pais, quando você não tem um amigo para sair, a solidão, inclusive, de um relacionamento, quando não tem um pet em casa, um bichinho de estimação, mas esse sentimento de solidão são passageiros, são momentâneos. Você se sente só, e logo em seguida você já consegue se reerguer e talvez conseguir um amigo, um acompanhante, alguma coisa para se sentir um pouco melhor. Segundo a psicóloga Lia Clairot, a solidão pode desencadear depressão, estresse, insônia, ansiedade, desequilíbrio hormonal e também imunidade baixa. E por conta da pandemia, o mundo inteiro precisou ficar em isolamento social, o que fez com que os números desses casos crescessem cada vez mais e provavelmente agora continuem crescendo. A psicóloga Karine está conosco, inclusive pode nos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a pergunta que fica é a seguinte: existem níveis de solidão? A pessoa ela pode ter um nível um pouco mais baixo, um nível um pouco mais elevado? Existem sintomas, por exemplo, que a pessoa vai desencadeando e você pode notar que essa pessoa está só? E quais são as preocupações que um familiar ou amigo deve ter com essa pessoa que está desencadeando esses sentimentos, esses sintomas, digamos assim? E para Rô, a pergunta que fica é a seguinte: é possível estar num relacionamento e sentir-se só? Mesmo tendo um companheiro, uma companheira, sentir-se só dentro da relação? E o contrário também. Uma pessoa que se sente sozinha, bota essa responsabilidade em cima de uma relação e encontrar alguém para não sentir-se mais só. Essa relação, ela será saudável? Essas são as perguntas que ficam. Um ótimo programa a todos.
colocações e agora temos 2 questionamentos, né? Porém, só vou finalizar a colocação de antes, que é muita gente, a gente tem como se manter conectado pelo fato da internet e tudo mais, isso é muito gostoso, mas tomar um café com alguém, né, isso faz falta, e eu acho que é isso que também acaba trazendo, eu digo, ter essa do tipo, eu vou levantar, vou fazer um café, vou fazer um almoço para nós, e quando se sente muito sozinho, é aí que pode começar, até pelo fato por mais que tu tenha as redes sociais, que graças a Deus é algo bom, né, para todo mundo, mas tem esse lado. Mas vamos lá. Então, antes de falar sobre os níveis de solidão, gostaria, Rosângela, de a pergunta da Mona. Uma ótima pergunta. Pois é, né? Sou casado, né? Mas mesmo assim eu me sinto solitário. Isso existe? Existe muito, inclusive. Muitas pessoas, como bem a Karine falou, muitas pessoas estão numa relação, em alguns casos, e elas não sentem que existe um vínculo, elas não se sentem acolhidas, e muitas vezes também elas acabam terceirizando para o outro essa necessidade de ser feliz. Eu preciso ser feliz, mas você precisa me fazer feliz. E não buscam formas de ter de ter à sua volta coisas que tragam, ou fatos, ou enfim, ações, né, hobbies que tragam essa felicidade também para somar nessa vida a 2. E o que acontece muito, quando a relação não vai bem, é que a tendência é que o casal comece a se afastar. E muitas vezes com coisas muito pequenas, aquele jantar já não existe mais, aquela vontade de dividir a mesa, aquela vontade de estar presente, de conversar sobre emoções, de conversar sobre o que está se sentindo, pensando, e o casal começa a compartilhar fatos, o que aconteceu durante o dia, alguma coisa que apareceu no jornal, alguma coisa que aconteceu na cidade, e vai desvinculando emocionalmente, e por isso a pessoa começa a se sentir sozinha. Além de que existem as pessoas que são mais extrovertidas, as pessoas que são mais introvertidas, e dentro da análise dos perfis comportamentais, alguns perfis vão gostar de ter os seus momentos de solitude, enquanto outros não. Algumas pessoas não gostam de viver esses momentos de solidão. Então, até mim chegam muitos relatos de, o meu marido vai pro futebol e eu me sinto muito sozinha. Eu sinto, as minhas clientes falam assim, eu sinto que tem um buraco no meu peito quando ele sai e eu fico sozinha em casa. Ou, às vezes, o marido sai e as crianças saem também. E eu fico perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou. Eu não me sinto feliz quando eu tô sozinha. Eu só consigo ser feliz quando eu estou com outra pessoa. E muitas pessoas, mulheres solteiras, buscam até mesmo um parceiro, um namorado, achando que será a solução desse sentimento de solidão. Quando eu tiver alguém ao meu lado, eu serei então feliz. E a gente sabe que não é assim que acontece na prática, porque se fosse dentro de uma relação, não existiriam pessoas com esse sentimento. Então sim, acontece e é muito normal quando a relação não vai bem, quando a pessoa não está bem, porque o que está dentro impacta no que está fora. E tudo está dentro, né? Então, quando você começa a olhar para o indivíduo, olhar para a pessoa e entender como que essa pessoa funciona, como que essa pessoa pensa, você começa a entender um pouquinho mais do mundo interior dela e por que ela tem esse sentimento tão grande de vazio, esse sentimento tão grande de solidão. Porque muitas vezes a pessoa está cercada de pessoas. Tem muitas pessoas ali à sua volta, mas ela não se sente compreendida, não se sente amada, não se sente valorizada, não se sente reconhecida e começa a elaborar, né, internamente ali várias crenças de eu não sou amada, eu não sou boa o suficiente, e começa a muitas vezes até mesmo se isolar, porque existe esse movimento. Muitas pessoas, elas se isolam na sua dor, no seu vazio e se sentem ainda mais sozinhas. E é um ciclo vicioso que vai acontecendo. A pessoa já está com aquele sentimento de solidão e não faz movimentos para fora, faz movimentos para dentro. E aí dói mais ainda aquela solidão. Então, Rô, pode ser alguma coisa do tipo... Exemplo, vou pegar uma mãe. A mãe prepara os filhos para que os filhos possam ir brincar com os amiguinhos. O pai se organiza e vai jogar o futebol. E eu fico sozinha. Então, na realidade, a questão é, eu tenho que achar alguma coisa para mim. Exatamente. E aí nós podemos até aprofundar isso ao longo do programa, pensar em soluções, né? O foco são as soluções, entender que eu não vejo solidão como algo negativo. Eu vejo que é importante ter momentos para pensar, eu gosto muito da escrita. Então, a escrita não é terapia, mas ela é terapêutica.
E escrever, se conectar com teus pensamentos, com teus sentimentos. Nós estamos num momento tão acelerado, e as pessoas estão aceleradas, que muitas não se conectam com aquilo que estão sentindo. E muitas vezes a pessoa está dando nome para a solidão para outras coisas. Muitas vezes é dependência emocional, que também vai acarretar aí um sentimento de solidão, outros fatores, né, outras situações, e ela vai se conectando com aquela solidão e vai ficando na dorzinha. Mas espera aí, o que eu estou sentindo mesmo? Começar a se questionar. Por que eu tô me sentindo sozinha nessa relação? Mas peraí, o meu marido saiu, os meus filhos saíram, e eu? Eu tenho alguma coisa para fazer nesse momento boa para mim? Porque muitas vezes, Laura, veja bem, a pessoa não tem ela não tem uma vida interessante. Eu chamo isso de vida interessante, que é amigas, hobbies, coisas interessantes para fazer. Seja assistir a sua Netflix, que eu particularmente gosto muito, e é o meu momento de solidão, muitas vezes, que eu procuro por isso. Eu sou uma pessoa extrovertida, e como eu trabalho e falo com pessoas o dia inteiro, tem momentos que eu não quero falar com ninguém. E eu falo para Rei e para Humberto, agora eu quero ficar sozinha. Eu quero olhar para dentro, eu quero me conectar comigo. Só que algumas pessoas não conseguem, ou têm dificuldade para fazer esse movimento, porque elas não estão habituadas a fazer esse movimento. Então essa mãe poderia olhar para essa situação toda e ver de uma outra forma. Pensar, opa, peraí, eu tenho um momento livre para mim, porque a mãe que está ocupada reclama que está ocupada. Muitas vezes a mãe que está sozinha reclama que está sozinha. Poxa, eu fiz tudo por todos e agora saíram, foi um para cada lado e eu estou aqui. É como se ninguém está fazendo nada para que eu fique bem nessa situação. Mas e eu fazer esse movimento para ficar bem, para fazer alguma coisa que seja uma caminhada, ouvir música, fazer alguma coisa que me faça bem, que me faça se sentir melhor. Então existe sim a solidão dentro da relação e ela também mostra que o casal não está... Então nós temos que entender duas situações. Ou o casal não está mais conectado emocionalmente, mas também existe a situação de que muitas vezes a pessoa não está bem, não dá para dizer claramente. A sua relação não vai bem porque você está se sentindo sozinha na relação. Precisa olhar o todo. Será que esse parceiro ele não está suprindo as necessidades, os acordos, tudo que foi combinado, tudo que se espera dentro de uma relação? Ou eu estou esperando demais porque eu crio muitas expectativas e eu espero que o outro me faça feliz. Então, alguns questionamentos são importantes nesse momento. E olhar para dentro, ter um momento aí de solitude para avaliar isso vai ajudar muito. É isso aí. Então, entendendo um pouquinho do que a Rô colocou, né? Eu acho super pertinente toda essa questão de família e o que eu estou fazendo para mim. Então, nós temos a questão, Karine, sobre os níveis de solidão, né? Temos até questionar, além de falar sobre os níveis, né? A que ponto a solidão pode estar... no caso, até te levando para algo pior, né, Karine? Assim, num nível mais alto de solidão, digamos. Sim. É difícil a gente medir a solidão, né? Se tu te sente sozinha, só tu vai saber explicar, ou muitas vezes não vai saber explicar qual é o nível da solidão que tu sente. É claro que, através daquilo que a pessoa vai verbalizando, a gente vai medindo. Até que ponto aquilo está interferindo no dia a dia dela, nas esferas pessoal, profissional, né? Claro. Enfim, mas a gente ter um nível de dizer daqui até aqui é difícil da gente explicar. Porque o sentimento de solidão é muito interno e muito subjetivo. A solidão, ela é subjetiva, ela é de cada um. Mas sim, a gente vai observando que, como eu disse antes, se ela vai assumindo uma frequência maior, ou se ela vai atingindo mais esferas da vida da pessoa, significa que ela tem um peso para aquele sujeito, e aí isso precisa ser avaliado. E ela pode sim desencadear um adoecimento não só emocional, mental, mas físico também. E aí a gente entra no campo da psicossomática, né? Aquilo que acontece no meu psíquico que eu não consigo processar, que eu não consigo nomear. Talvez a pessoa se sinta sozinha, mas ela não sabe que aquele sentimento é de solidão. Ela se sente angustiada devido à sensação de solidão e ela não sabe que isso tem relação com a solidão. Ou ela sente raiva, mas ela não sabe que aquilo que ela está sentindo é raiva. Então vem uma angústia, algo que não tem nome ali, ela não sabe nomear o sentimento. E ela não processa, ela não chora, não reage, ela não sabe para onde fugir. E aí vem a psicossomática, que é o adoecimento físico, né? Então a solidão, ela tá ligada também a problemas cardíacos. Ela pode desencadear adoecimento físico,
e pode desencadear também o adoecimento mental. Eu não digo que a solidão em si vai causar um quadro de depressão, um quadro de transtorno de ansiedade ou algo do tipo, né? Mas com certeza ela vai contribuir, ela vai ser mais um fator para que se chegue ao adoecimento, sim. Nossa, então é uma questão que precisa ser, né, a gente ter atenção, né? Atenção Sim. para que tô começando a sentir que eu não tô legal. E o corpo avisa, né? A gente Sim, sente o corpo avisa. O corpo avisar, né? Quando um paciente chega, por exemplo, para psicoterapia, e acontece muito assim, dele chegar e ele dizer assim, bom, eu tinha esse problema aqui, e atendi uma paciente uma vez, mas foi há muito tempo, uma senhorinha, que ela perdeu a voz, depois que o marido faleceu. E ele faleceu, inclusive, quando eles iam completar 50 anos de casados. Então, para ela foi um marco bem importante. Faleceu também de uma forma inesperada, porque quando se espera, quando há um adoecimento, ou enfim, a gente vai se preparando para o luto. Ela não teve essa oportunidade, né? Então, ela perdeu a voz. E ela percorreu médicos e fez 1000 exames e, organicamente, nada foi encontrado. Por isso, ela buscou a psicoterapia, para entender o que emocionalmente estava ali. Então, sim, quando a gente não expressa as nossas emoções, não consegue dar nome, não consegue processar algo, nosso corpo fala pela gente, né? E isso não é só com relação à solidão, com relação a todos os outros sentimentos. A gente vai tendo reações, né? Com certeza. São os sintomas, os sinais de alerta, eles estão avisando, opa, algo não vai bem contigo, tem que olhar para ti, né? Algo não vai bem aí. É isso aí. E esses alertas, eles também a gente tem em relação aos relacionamentos, né, Rô? A pessoa começa a se sentir e daqui um pouco ela precisa buscar ajuda com o parceiro, até para tentar dar essa motivada, né? Tentar sair dessa solidão. O que tu me diz, Rô? Eu acredito que sim, e eu acredito que você está numa relação e você percebeu que você está se sentindo sozinha. Você percebeu que não existe mais um vínculo. Muitas vezes o casal não faz mais coisas a dois, né? Não tem mais aquele momento do namoro, não tem mais aquele momento de conversar, de comunicar. Não tem mais. É aquele momento que almoça junto, janta junto, mas compartilhando informações, não tem mais um vínculo profundo. E percebeu que isso tá acontecendo na relação, tem um distanciamento, o casal não conversa, né, a pessoa entendeu, não estou mais conversando com meu parceiro, não está mais tão legal. Chama para uma conversa. O que está acontecendo, né, da tua parte? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem com você? Você entende que alguma coisa precisa ser feita de uma outra forma? E até mesmo utilizar a comunicação não violenta nesse momento para conversar com o parceiro, porque também não adianta chegar e despejar tudo que está sentindo, tudo que está acontecendo e achar que o outro vai resolver, porque muitas vezes o outro não está sentindo a mesma coisa. Isso é importante, né, ressaltar. Então, a comunicação não violenta ajuda muito, que são 4 passos. Então, a observação, o que está de fato acontecendo, como você vê o que está acontecendo. Eu estou me sentindo sozinha. Então, estou me sentindo sozinha por quê? Qual é o fato aqui? O fato é que o meu marido ou o meu namorado fica muito tempo fazendo coisas com seus amigos, nos seus hobbies, enfim, com o seu trabalho. Muitas pessoas até têm uma questão aí com o trabalho, e eu sinto que nós não temos momentos a dois, nós não temos um tempo de qualidade na relação. Então, esse é o fato. Nesse momento não existe julgamento, não existe jogar para o outro a responsabilidade. O fato é esse. Não temos tempo de qualidade na relação. Ok, como eu me sinto sobre isso? Eu me sinto sozinha. Nesse momento também é importante que a pessoa não fale de uma forma que o outro pareça ser o culpado. Eu estou sentindo que você está me abandonando. Não, eu estou me sentindo sozinha. É algo meu, é algo pessoal, porque pode ser que a outra pessoa não tenha nem consciência do que eu estou sentindo. Nisso tudo já vem qual é o quadro esperado por mim? O que eu gostaria que fosse diferente? Eu gostaria de ter pelo menos 2 vezes por semana um momento para casal, ou um jantar em família, ou um momento em que nós vamos poder falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, fazer uma caminhada. Se chega a algo que pode melhorar o que está acontecendo. E aí então vem o pedido. São 4 passos muito simples. Na prática, não.
na prática não é tão simples, porque muitas vezes nós colocamos uma intensidade muito grande e até mesmo uma terceirização de responsabilidade ao falar. E quando a pessoa consegue olhar para esses 4 passos sozinha antes e depois conversar com o parceiro, fica bem fácil. Por exemplo, eu estava atendendo um casal em que eles não tinham tempo de qualidade e ela se sentia sozinha na relação. E fazendo esses 4 passos, ficou muito claro que o que faltava ali para ela era um momento a 2, um momento de qualidade, porque eles têm um filho e depois do nascimento a criança se tornou prioridade e já não existia mais o que existia antes. Então, quando ela olhava para o passado e via que lá atrás eles eram muito parceiros e que agora eles eram pais, existia uma comparação e ela sentia que existe um distanciamento muito grande, mas não existia um movimento de resolução. Então, a partir do momento que ela fez toda essa análise, conversou com o parceiro, ele falou, eu também sinto falta disso, mas ele não estava falando, até mesmo pelo perfil comportamental dele, pela forma de ver as coisas. E a partir disso nós determinamos algumas ações em conjunto e eles começaram com essas pequenas ações de ter um momento de qualidade, de colocar o bebê para dormir os dois juntos, colocando o bebê para dormir, e aí ficar um tempinho a 2, 30 minutos, combinado 30 minutos por dia, mais um momento para casal, eles contrataram uma pessoa para auxiliar nessa noite do casal. E a relação, ela floresceu, foi uma coisa absurda que aconteceu, porque a partir disso, ela também começou a ver que ela não conseguia ter momentos de qualidade para ela sem sentir culpa depois do nascimento do filho. Claro. Então, ela, por exemplo, um determinado momento ela disse, eu vou tomar um café sozinha. E ela disse que quando ela chegou no local e sentou para tomar o café, ela foi tomada por um sentimento de culpa, de que ela havia deixado o bebê com uma outra pessoa e que ela, como mãe, não deveria estar fazendo aquilo. Então, ela era como se ela não merecesse aquele momento. E aí nós começamos a olhar para todo esse sentimento e pensar em algumas ações para ela, né? Entendendo que se eu tenho tempo de qualidade com meu marido, tenho tempo de qualidade com o meu filho, consigo fazer tudo isso, eu também posso ter um tempo para mim. É que a gente sente, né, como mãe também falando, que se vê muito a questão da cobrança, né? Mãe, tu tem que estar presente 100% do tempo. E não quer dizer que tu não esteja presente, porque assim, num pio da criança, se te ligarem e precisar, tu sabe que tu já tá lá, né? Que tu vai ir correndo, tu é responsável ao ponto de sair, tomar o teu café ou ir, né, pra ter o teu momento. E a gente precisa desmistificar isso da cabeça das mães, que assim, não se preocupem se vocês vão sair com o cara, tipo, marido, mulher, bom, vai jantar e não vamos levar o nosso filho. Tem que ter esse momento também, ter esse né? momento. E a gente sabe que quem tem pai e mãe, às vezes os avós dizem, não vão, façam, a gente faz questão de estar com eles, né? Porém, a gente entende, né? Só a gente precisa com que as pessoas cada vez mais entendam, compreendam. Mas eu sim, até hoje, eu digo, por trabalhar muito, por isso eu me culpo muito. Mas eu sei que quando eu estou com ela, eu estou com ela. Isso faz toda né? a diferença, porque o tempo de qualidade, ele não é medido por... Você passou muitas vezes 3 horas com a pessoa, mas você prestou atenção e você estava ali presente 20 minutos. Sim. Então, se você consegue ter um tempo de qualidade, que você está ali com atenção focada e presença total, é tempo de qualidade mesmo que sejam 10 minutos, 30 minutos. E o que a mãe cala, a criança chora. Então, as crianças também percebem quando os pais não estão bem. E uma questão da solidão até mesmo é você olhar para essa solidão e ressignificar o estar sozinha. Porque muitas vezes a pessoa vem de uma família muito grande, com muitos primos, muitos tios, aquela família, né, barulhenta, com muita gente, e de repente tu te vê num casamento que é você, o teu marido e um filho, às vezes não tem um filho, e longe da família. E aí falta todo aquele barulho, toda aquela agitação, e você começa a falar, opa, tá fazendo falta tudo isso na minha vida. E aí pensar em algumas formas de estar próxima dessas pessoas que você ama tanto, de fazer coisas que você gosta, mas também, peraí, será que é tão ruim assim estar sozinha? Porque muitas vezes a gente olha para a solidão, ou não só para a solidão, mas para o estar sozinha como uma coisa muito ruim. E quando você começa a ressignificar e olhar de uma outra forma, qual o lado bom de estar sozinha? O que você ganha estando sozinha? Como você pode se conhecer estando sozinha? Porque eu acredito, Rosângela, que quando uma pessoa fica sozinha, quando ela se permite estar sozinha e se olhar, é profundo.
profundo. Eu, ano passado, vivi a experiência de viajar sozinha por um mês. E foi muito profundo. Porque tu não precisa agradar ninguém. Tu não precisa fazer nada que você não quer fazer. É o momento de olhar o que eu realmente quero e se questionar o que eu gosto, o que é bom pra mim. Porque muitas vezes quando você está cercada de pessoas, você não consegue fazer essa análise. Você vai muitas vezes indo no que os outros estão falando, ou até mesmo você vai no, não, podem decidir que pra mim tá tudo bem. Mas quando você tá sozinha, é você que escolhe. É você que está no controle. E isso também pode ser muito positivo se a pessoa olhar dessa forma. Então essa mãe que fica sozinha por 3 horas, 2 horas, ela pode olhar para ela e, né, se questionar. O que eu quero fazer agora? Que talvez se alguém estivesse em casa, eu não poderia fazer, ou eles iam, né, se envolver ali com a minha atividade, ou até mesmo, mas por que tu está fazendo isso? Não, eu quero fazer isso. Eu quero sentar, erguer os meus pés e tomar um chimarrão e colocar uma música que ninguém gosta nessa casa. Então, olhar de uma outra forma também ajuda. Por quê? Sim. Quando eu estou feliz, a minha relação é feliz. Se eu não estou bem, e aí é bem importante que as pessoas de casa, já foi falado muitas vezes e com certeza já ouviram em outros lugares, eu não tenho como ser feliz em uma relação quando eu não estou feliz. Eu não tenho como buscar lá fora aquilo que eu não tenho dentro de mim. Eu não posso esperar que uma outra pessoa supra totalmente as minhas necessidades emocionais, ou que a outra pessoa traga para minha vida tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu esperei, todas as expectativas que eu tenho sobre um relacionamento. É importante sim que exista um eu, um nós e um você na relação. E a partir do momento que eu consigo entender o que é meu e o que é do outro, vai ficando mais leve também para se relacionar. Porque muitas vezes existe uma terceirização até do você tem que trazer para minha vida, o outro não está me fazendo feliz, o meu amor, né, o meu parceiro não me faz mais feliz. Mas espera aí, e você está buscando essa felicidade de alguma forma? Você está buscando olhar para você mais? E quem não está numa relação também, existe a questão da solidão, e aí a Karine pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, para as pessoas que estão sozinhas, esse sentimento de solidão, para pessoas que, aqui, uma cidade menor, as pessoas têm um acesso até mesmo de passar, dar um oi, mas eu tenho clientes que estão, agora não, mas eu tenho 2 clientes que passaram um período de quarentena sozinhas em São Paulo, totalmente distante da família, e uma delas, ela tinha mudado 1 semana antes de iniciar a pandemia no Brasil. Então, foi um momento assim, mudou, saiu da casa da mãe, e de repente, ela se viu sozinha num apartamento, num condomínio que estava, eles colocaram o condomínio em quarentena, porque tinham N casos, e ela ficou muito tempo sozinha, assim, muito tempo. Então foi um momento muito desafiador para ela. E como acontece isso, né, para a Karine contribuir muito, com certeza vai contribuir muito com a gente. Essa mulher que está sozinha, que vai passar o final de ano sozinha, esses sentimentos todos que vêm à tona, o que pode ajudar essa mulher a se sentir melhor e olhar mais para si, e até mesmo como que ela pode, no dia a dia, ver as coisas de uma outra forma, se preparar para o Natal, para o Réveillon, porque infelizmente muitas pessoas não vão viajar, né? E se tu tem uma família, ainda existe um consolo, mas tu tá sozinha... É isso aí. Gurias, vou deixar essa temos resposta para o intervalo comercial. Então, para depois do intervalo. Então, pessoal, fica conosco, né? Que vamos dar só um breakzinho e já retornamos com algo a mais desta manhã. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber
2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night. E o B-Night dessa semana tá especial. Sabe quem vai estar no sofazinho desse B-Night? Mais de 51 anos de história. Eu tô falando da banda Barbarella, com os convidados Ivo Spor, fundador da banda, e o novo vocalista Kid Sangali, aqui nesse sofá. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Quero mandar um abraço para minha mãe que está assistindo e disse que o papo tá ótimo. Então, se a mãe disse, tá tudo 10. Mãe sempre tem razão. Mãe sempre tem razão, né? Então, pessoal, estamos voltando com a nossa quarta do sofá, né? As quartas do sofá, onde a gente recebe a Rosângela Matos sempre trazendo assuntos diferentes, né? Para que ajude nos relacionamentos, para que ajude na nossa vida, né? A dois. E aqui a gente tem a Karine Pisato, que é psicóloga e que veio para também falar sobre a questão de ajudar a si próprio, porque temos solidão no relacionamento, porém a gente tem a solidão, né? Eu estou em casa, estou sozinho, né, Karine? E pode abater essa parte da triste da solidão, que pode nem ser tão triste assim, né, Rosângela, que nem tu tinha comentado. Então, Rô, antes do intervalo, eu cortei a Rô porque justamente a gente precisava fazer o break. E qual era o teu questionamento, então, só pra gente relembrar pra Karine? Para a Karine falar um pouquinho para as mulheres solteiras que estão sozinhas e que não vão estar em contato com a família nesse final de ano, que vão passar esse momento de solitude. Dá para viver de uma forma mais leve? Como fazer isso? Como olhar para dentro? Porque muitas vezes a Karine falou uma coisa muito interessante. A pessoa não sabe como olhar para esses sentimentos, para essa angústia, para essa ansiedade, para esse medo, para essa raiva. Como que a pessoa pode fazer isso? O indivíduo fazer isso? Seja, claro, as mulheres solteiras, mas também as casadas, porque com certeza elas vão se beneficiar do teu entendimento e da toda a tua expertise. Sim. Bem, o primeiro passo, se for sem a ajuda de um profissional, que a pessoa pode fazer sozinha, é uma autorreflexão. É passar por um processo de autoconhecimento que ela mesma tenta guiar. Algumas pessoas conseguem fazer isso e fazem muito bem. E usam de outros mecanismos, seja lendo um livro que tem a ver com a sua história, né? Enfim, passam por outros processos que auxiliam no dela, né?
Mas o primeiro ponto e principal seria isso, seria se questionar. Bom, eu estou sozinha, né? Mas esse sentimento de solidão me incomoda já há muito tempo, né? E mesmo que eu esteja na presença de outras pessoas, ou que eu tenha ali a minha rede social, ele continua. Hoje a gente tem esses dois lados, né? O mundo é globalizado, é tudo muitas pessoas, muita informação, mas o individualismo vem contra. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, que essa pessoa, ela se questione. Da onde vem esse sentimento, né? Quando é que eu me sinto assim? Que ela tente conhecer mais esse sentimento de solidão que ela tem. O passo sentir-se bem sozinho consigo mesmo, ele vem no nosso período de desenvolvimento depois. Existe primeiro a díade, né, que é mãe e bebê, ou cuidador e bebê, né, que é a pessoa que vai dar esses primeiros cuidados para a criança, e acontece muito forte aí esse momento, né. Depois entra um terceiro, seja o pai, seja uma outra pessoa que vai fazer essa função paterna de interferência, que vai quebrar esse grude, né, mãe e bebê que aconteceu aí, e depois, através de uma elaboração que por muitas vezes é complicada, aquela criança ela vai aprender a estar sozinha e ela vai se sentir bem estando sozinha. Ela não vai acreditar que algo de ruim vai acontecer se ela estiver assim, que os pensamentos dela que são ruins vão a destruir ou vão destruir o outro, né? É um processo de desenvolvimento que vai depender dos fatores biológicos, sim, dos fatores sociais, sim, mas muito do fator ambiente, de como foi essa relação, principalmente de díade, se a mãe colou o suficiente para que aquela criança internalize aquela mãe, aquele sentimento bom, a gente chama de mãe, mas pode ser qualquer cuidador, para que depois aquilo que está dentro dela possa mantê-la, né? Então, se a pessoa está com dificuldade nesse sentido, ela precisa se questionar, ou através de uma ajuda profissional, ela vai descobrir o porquê que aquilo vem acontecendo, né? E se ela percebe que não, que é algo que está mais assim nesse ano devido à pandemia, devido ao isolamento, que ela tenha um pouco de paciência e um pouco de tolerância e de entender que, bom, algumas coisas dependem dela e outras não, né? Se ela está doente, não foi culpa dela, né? O vírus chegou, né, ela foi contaminada e ela precisa se isolar, ou ela não pode viajar por estar se cuidando, então que ela não se culpe nesse sentido. E que esta pessoa, seja mulher, homem, enfim, tente descobrir o que faz bem para ela, né? Se a gente disser assim, assista um filme, mas pode ser que alguém que está ouvindo em casa não gosta de assistir filme e vai dizer, não vou fazer isso, né? Mas que ela descubra, nesses momentos que ela está sozinha, o que a faz bem. Eu tenho um animalzinho de estimação em casa, eu gosto de ficar ali com ele, brincando com ele, dar banho nele, então, né, vou ficar com o meu bichinho. Eu me sinto bem quando eu converso com a minha família, então eu posso fazer uma chamada de vídeo, conversar com alguém, ter essa troca, né. Eu me sinto bem quando eu leio um livro, como eu disse antes, né, muitas vezes o processo de leitura ajuda no entendimento da própria pessoa, porque se identifica com o personagem e tudo mais, passa a pensar outras questões, então ela pode ler um livro, né? Mas para que ela se sinta preparada para enfrentar o momento dessa forma, ela precisa entender esse sentimento de solidão que ela tem. Então o principal é ela fazer esse movimento de autorreflexão, de autoconhecimento, de estar se questionando da onde vem, porque vem, sempre foi assim. Daqui a pouco não é algo que veio só com a pandemia, se intensificou. Porque aí vem o medo, vem a angústia, vem a preocupação pelo vírus, né? Com certeza. Mas é algo que ela vem vivendo já há muito tempo. Na família, ela estava ali junto, mas ela se sentia invisível, né? Certo. Na escola, ela estava aí com outras crianças, outros colegas, mas ela se sentia isolada. Né? No namoro, enfim, na troca com um parceiro, com um companheiro, então, ela isso sentia... é uma coisa de sempre, né? Isso. Aí a gente tem que cuidar mais, porque é uma coisa de sempre, né, Isso, Karine? que vem acontecendo. Se é algo muito pontual de agora, que é um momento muito específico, sim, ela pode buscar algumas estratégias, né, como a gente vinha conversando, para passar por essa fase de uma forma melhor. Ela pode inventar uma tradição nova, né? Não precisa ser a ceia de Natal. Ela pode criar um Natal diferente para ela, né? Um Natal que ela goste. Talvez nos natais que ela dividia com outras pessoas, como tu disseste, né, os desejos dela não eram atendidos e ela ia cedendo. Quando a gente está com outro, existe esse movimento, né? Eu tenho meu desejo
e o outro tem o desejo dele. Então eu cedo um pouquinho, ele cede um pouquinho, né? Quando um só cede e o outro só atende seus desejos, é que começa a se criar um conflito. Então ela tem a oportunidade de atender os próprios desejos. Mas ela só vai se sentir preparada se ela tiver percorrido todo esse caminho. Olha, eu vou ter uma dica, que eu digo que isso é bem coisa minha mesmo, sabe? Que pra quem está em isolamento, daí é outra coisa, a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Então não é em relação a isso. Mas, se tu tem, né, tá em família, e tu sente que aquela noite, né, aquela, por exemplo, aquela terça, aquela quarta, que tu vai ficar sozinha em casa, porque o teu marido vai sair ou pra jogar futebol, ou pra trabalhar, enfim, né, o que seja, vai fazer coisas que tu precisa fazer. Que eu te digo, com certeza sozinha tu não vai ficar. Sabe aquele roupeiro cheio? Sabe aquela, né? Sabe aquela depilação que tu precisa estar toda hora, né, retocando? Sabe aquela hidratação que tu sempre, né? Poxa, eu queria ter feito, mas não fiz. Queria ter feito, mas não fiz. Aquele banho de ervas, que as ervas já murcharam, inclusive. Já estão, já vão ser postas fora, porque tu não vai usar nem pro banho de ervas. Tu tem que fazer nesse momento que tu tá sozinha, né? Porque diz, eu não tive tempo de fazer. Mas eu percebi que eu consigo encaixar essas coisas quando eu justamente tô sozinha. O que acontece muitas vezes, e aí nesse sentido a gente fala de um relacionamento de uma pessoa que casou, que foi morar com outra, é uma descaracterização daquela pessoa enquanto sujeito. Porque quando eu tô lá com a minha família, eu assumo um papel de filha, né? Quando eu saio da casa dos meus pais, ou de filho, né? E passo a estar numa relação e ter o meu próprio ambiente, é uma troca de papéis. Eu preciso fazer o luto daquele papel que eu exercia, que era só de filha, e agora não. Eu sou a mulher, eu sou a esposa, eu sou a mãe. Existe uma troca de papel. E muitas vezes nessa troca de papel, a mulher vai se descaracterizando. Então ela vai querendo se adequar àquele novo ambiente e ela vai perdendo as amizades que ela tinha antes, os contatos que ela tinha antes, as coisas que ela gostava de fazer antes. Então que ela possa, no momento atual, lembrar quem eu fui, o que eu gostava de fazer e se atrelar a isso, sabe? Daqui a pouco tenho que viver em isolamento porque a minha família é toda de idade, mas eu tenho uma amiga que tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, que tá trabalhando em casa, então eu sei que tá se cuidando, né? Posso me juntar com ela e ter um momento diferente pra mim. Com certeza, tomar um shima, enfim, né? Cada uma com a sua cuia, né? Cada uma com a sua cuia. Uma coisa boa dessa pandemia, segundo meu marido, ele diz, ai, que bom, agora cada um com a sua cuia. Ninguém mais usa como microfone uma cuia. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, a gente tem que levar o lado bom. Gurias, em relação, agora realmente, vamos voltar e eu acho que até dar uma dica para as famílias de quem vai estar isolado neste final de ano. Porque, gente, por mais que a pessoa more sozinha, por mais que ela já tenha uma vida mais tranquila, solitária, a gente tem que atentar aos cuidados com quem está fechado mesmo, né? Confinado. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, até dar umas dicas para as famílias, do tipo assim, tu sabe que o teu filho tá lá, tá na mesma cidade que tu, mas tá em outra, né? Poxa, o que tu precisa, né? Claro que esses cuidados são sempre pensando num confinamento, né? Pensando assim, poxa, eu tô isolado 15 dias, né? Hoje, quem positivar, deixa eu ver, hoje é dia 14? Não, hoje é dia 9. Não, se hoje positivar, ainda tá no crédito do Réveillon, né? Mas Natal já vai ter que estar isolado. Se tu tá isolado em família, beleza, assim, porque, tipo, daí tu já tá com a tua família ali. Mas, poxa, tem gente que, assim, mãe de risco, pai de risco, né? Se positivou, tu tem que chispar, né? Isso aconteceu aqui conosco, um dos nossos... o pessoal da produção, aconteceu de um positivar e ele tinha mãe de risco. E aí, o que ele fez? Na hora, ele se mudou para outro apartamento. Porque ele precisou ficar longe. Daqui um pouco vai passar para a mãe, né? Então, posso estar, né, passando algo que não seja bom. Ele não sofreu, mas a mãe poderia ter sofrido com isso. Mas assim, a família que está por trás, os amigos que estão por trás, podem mandar umas mensagenzinhas, podem, né, claro. estar de...
Se importando, né, com a pessoa. Encontrar algumas formas de estar presente. Aham. Então, uma videochamada até mesmo para pessoas mais idosas, porque a gente tá falando agora, né, de relacionamento e de mulheres solteiras ou homens solteiros, mas também tem as pessoas que são mais idosas e que são viúvas, mulheres que são viúvas, homens que são viúvos. Então, estar presente de uma outra forma. Então, aqui na cidade, né, pessoas que moram próximas, bairros diferentes, né, a família vai ficar isolada, mandar um presente, um mimo, aquilo que a pessoa gosta, fazer uma videochamada, encontrar uma forma, escrever uma carta, por que não? Por que não mandar uma ceia pra pessoa em casa? Mandar uma ceia, encontrar uma forma de estar presente, pertinho da pessoa, porque nesses momentos a gente fica mais vulnerável, né? As pessoas estão mais vulneráveis de modo geral. Então todo acolhimento, toda forma de demonstrar amor, ela é importante agora, porque quando as pessoas que positivaram, que vão positivar, nesse momento, uma série de emoções vêm à tona, de sentimentos e percepções, e muita coisa vem, né, à tona. Então, quando tu se sente acolhido naquele momento, é um colinho. É um colinho. A ceia é um colinho que chega, o presente, o mimo, um café que chega, uma cartinha, uma videochamada, tudo é um colinho. E isso é importante também, Laura. E muitas vezes, por exemplo, em algumas casas, eu já passei por isso com algumas clientes, uma pessoa positivou e as outras não. Então a pessoa acabou ficando no quarto por dias. Em alguns casos, a pessoa fica no quarto por dias, saindo só para ir ao banheiro, pegar suas refeições e tudo mais. Então é um momento diferente. As famílias gostam. Aqui na nossa região, as pessoas adoram se reunir, né? Famílias grandes. E isso, esse ano, não será possível da forma que era no passado. Então, entender, como bem a Karine falou, que ok, isso está acontecendo agora e nós não podemos controlar. Essa é a grande verdade. Então, aproveitar esse momento para demonstrar amor de uma outra forma, para se fazer presente na vida das outras pessoas de uma outra forma, mas também receber é bom. Então, para quem é pai, para quem é marido, esposa, que está vivendo isso, encontrar formas de estar ali do ladinho da outra pessoa e dar um colinho é bom demais, né, Laura? Porque esse momento é um momento de confraternização, é um momento a vontade de estar perto das pessoas que nós amamos, ela é gigante. E nós precisamos nos readaptar ao momento que estamos vivendo. E eu acho bacana a gente se atentar também a colegas de trabalho que você tenha, a pessoas que, por eventualidade, morem em Nova Prata ou em cada cidade onde está, longe de todos os queridos e que e você sabe que essa pessoa vai estar sozinha, né, nessa época. É bem interessante. Manda alguma coisinha, faça-se presente que nem dá o colinho que nem a Rosângela comentou, que é muito importante. Poxa, às vezes tu nem tem tanta ligação com essa pessoa, mas um Feliz Natal em especial, chamando a pessoa pelo nome, não aquela que manda pra toda a lista, sabe? Que a gente acaba não olhando, porque justamente, né, sabe que mandou pra toda a lista? Não, manda pra aquela pessoa, fala com aquela pessoa, manda entregar algo pra aquela pessoa, porque ela pode estar sozinha na cidade, sozinha e precisando de uma compra de mercado, sabe? Ela pode estar em casa faltando papel higiênico, né? E ela precisa de uma atenção. Então, pessoal, pra gente continuar, eu só vou pros comerciais e em seguida a gente retorna. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você acompanha o B-Night. E o B-Night dessa semana tá especial. Sabe quem vai estar no sofazinho desse B-Night? Mais de 51 anos de história. Eu tô falando da banda Barbarella, com os convidados Ivo Spor, fundador da banda, e o novo vocalista Kid Sangali, aqui nesse sofá. Voltamos com o nosso Algo a Mais da quarta-feira, as quartas do sofá. E hoje eu estou recebendo aqui a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e a Karine Pisato, que é psicóloga, né, Karine? E estamos conversando sobre solidão, principalmente porque é uma época que vai mexer com muita gente. Então, assim, gurias, estamos no nosso finalzinho de programa. Karine, o que tu gostaria de deixar, que mensagem para o pessoal em casa, né, sobre a solidão, sobre como eles podem, no caso, ver diferente e, ou se não, procurar ajuda, né, Karine? Sim, esse último item acho que é bem importante. A gente falou aqui de coisas que a pessoa pode fazer por si, até um certo nível, né? E a partir daí, coisas que ela pode fazer com a ajuda de alguém, seja de um amigo, seja de uma pessoa próxima ou de um profissional, né? Então, que se faça essa separação, né? Que se tire um pouquinho aquilo que tá só na cabeça. Ah, eu tô me sentindo sozinho, tá estranho pra mim, eu tô angustiado. Que possa se pôr na frente e pensar, bom, eu tô me sentindo sozinho. Sim, vou pensar sobre isso. Quando eu me sinto assim, desde quando eu me sinto assim, o que me faz sentir melhor, né? Eu consigo suportar isso? Que esferas da minha vida está atingindo, né? Eu preciso buscar a ajuda de alguém. Então, que se faça esse processo, né? De autorreflexão, e que também esta pessoa busque encontrar estratégias que a auxiliem, né? E a gente falou aqui de muitas coisas que podem ser benéficas para ela, para que ela enfrente esse momento de uma forma melhor, né? Não só com relação à solidão, mas se a gente pensar nas festas de fim de ano, o que acontece? Muitos estão festejando, né? Mas uma grande maioria das pessoas está pensando no ano que passou, nas metas que tinha traçado lá em 2019 não foram atingidas, então eu tinha uma expectativa. As minhas expectativas foram frustradas. Então, esse Réveillon ou esse Natal tipo família margarina que muitas pessoas não têm, acaba, né, assumindo um peso maior. E aí, se além disso, a pessoa se sente solitária, sozinha ou no ambiente com outras pessoas, isso se fortalece, né? Então, sim, as pessoas têm autonomia para buscar traçar esse caminho sozinho, mas algumas conseguem, outras não dão conta, né? Então, se você sentir que você não está dando conta, conte com alguém, né? Seja com uma pessoa próxima, seja com um profissional, mas dê esse primeiro passo que eu digo que é muito importante, de dizer, opa, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, né? E Karine, até quem é da família, que enxerga essa pessoa que não está legal, é interessante dar o toque, né? Porque às vezes a pessoa tá ali cada vez mais se encolhendo e não colocando pra fora, mas a família começa a perceber isso, né? E de ouvi-la e ver até onde ela tá confortável pra falar. E fazendo pequenos movimentos de escuta, porque às vezes a gente quer colocar, né? Tu tá bem?
Ah, não, eu tô bem. Ah, por que tu não faz isso, tu não faz aquilo, sai comigo, né? A gente tenta pôr coisas, Sim. né? É o nosso movimento de ajuda, mas muitas vezes não ajuda, a pessoa só quer ser escutada. Então, de fazer esse movimento de escuta, de estar ali do lado, de passar um tempo junto, pode ser que da primeira vez seja um tempo de silêncio, né? Mas aos pouquinhos a pessoa vai podendo se abrir, vai podendo falar e dividir, né? E aí a gente pode fazer essa ponte também. Sim, até mesmo porque até alertar, né? Não tá precisando, talvez, de um auxílio maior, de um profissional, né? Quem, às vezes, tá de fora ali, pode ver que a pessoa não está bem, então ofereça ajuda, né? Porque é bom lembrar que Setembro Amarelo se fala muito sobre prevenção, né? Sobre o suicídio, sobre isso e aquilo. Mas não adianta chegar em dezembro sem ter lembrado, não praticar o bem, não olhar para o próximo, né? Porque é praticar o bem, olhar para o próximo e tentar dizer, poxa, então se tu tá precisando, vai em busca de ajuda, né? E de tentar aos pouquinhos ir quebrando aqueles preconceitos que na nossa região, principalmente por uma questão cultural, nós temos. Então, a gente cuida muito do corpo. Vai para academia, faz dieta, faz procedimento estético, tenta corrigir tudo aquilo que aparece. E lá dentro, muitas vezes, a gente está muito mal, porque a gente só busca um psicólogo, um psiquiatra, enfim, algum profissional que vá ajudar, quando a gente realmente não dá mais conta, né? Ou porque a gente tem aquelas crenças, né, que eu disse que são muito culturais, do tipo, psicólogo é pra louco, ou não, eu dou conta de tudo, eu tenho que ser forte, eu tenho que superar, como se dependesse só de mim. E não é assim. Da mesma forma que a gente investe no cuidado com o corpo, a gente tem que investir no cuidado emocional também. É isso aí. Ótimo, Karine. Então, vamos dar aquela última palavrinha em relação à solidão hoje? Para quem está em casa nos assistindo, foi muito bom no nosso programa falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. E a Karine falou muito bem, né? Nossa, agregou absurdamente para quem está em casa, com vários pontos importantes. E é um momento de olhar para trás, né? E quando a gente olha para trás e vê que muitas coisas não foram feitas, vem um sentimento de frustração muito grande. E é importante, sim, até entender esse sentimento, o que eu tô sentindo, o que eu posso fazer diferente a partir disso. E procurar ajuda. A Karine falou uma coisa muito legal também, procure ajuda. Hoje existe até a possibilidade de fazer terapia online, né? Tem muitos profissionais que fazem terapia online. Procure ajuda de um outro profissional, ou enfim, o que fizer sentido para você, mas não ache que você precisa dar conta de tudo sozinho, porque não precisa, né? É muito bom quando a gente tem um auxílio, e até mesmo para ver coisas que estavam muito, né, estavam ali obscuras, e tu tendo ajuda fica bem mais fácil, bem mais claro. Para quem vai passar esse momento sozinho, o que eu indico? Faça uma lista de coisas que você gostaria de fazer, coisas diferentes que você não faz há muito tempo, ou que você fazia no passado e que agora não fazem mais parte desse teu momento. E ter programa. Não adianta esperar o dia chegar e aí deixar, né, e agora eu lido. Então, acordei, é Natal, e aí eu decido o que eu faço. É muito difícil a pessoa, nesse momento, ter vontade de fazer alguma coisa. Ela vai deixar que aqueles sentimentos ruins, muitas vezes, tomem conta, e vai ficar ali naquele movimento de introspecção e dor. Então, já pense em algumas possíveis soluções. O que você pode fazer para ter um momento melhor? Criar um novo Natal. Eu adorei essa ideia. Criar um novo ritual aí de Natal, de Réveillon, e até mesmo fazer uma lista com algumas coisas pequenas e realistas que você vai conseguir fazer nos próximos meses para se sentir melhor. Coisas que você não conseguiu alcançar durante o ano, mas que serão possíveis a partir de agora. Eu sei que muitas pessoas que estão sozinhas também vão querer um novo amor aí pro próximo ano, e é muito bom quando a gente tem a clareza do que tá buscando e vai em busca disso. Se você quer um amor pro teu ano novo, ou quer melhorar o relacionamento, então já comece a pensar também em algumas coisas para fazer ainda esse ano. Não precisa esperar o ano novo, pode ser no agora, e faz toda a diferença quando nós conseguimos olhar para dentro, entender os sentimentos, expor esses sentimentos, falar para alguém, às vezes faz um bem danado, e ter alguém de confiança por perto, né? Percebeu que tá muito sozinha, também pede ajuda, liga para aquela amiga e fala: amiga, tô me sentindo sozinha, vamos bater um papo, vamos tomar um chima, cada uma com a sua cuia, vamos fazer alguma coisa juntas, com todo cuidado, claro, porque nesse momento é importante. Então, pedir ajuda também faz muito sentido, falar pro parceiro que não tá bem, ter um momento aí de vulnerabilidade, porque as nossas vulnerabilidades também são as nossas forças, e nós não precisamos ser
Mulheres Maravilhas, agora falando mais para as mulheres que muitas vezes querem dar conta de tudo e de todos. E é muito bom quando a gente pode falar num ambiente aberto sobre isso. Então, obrigada, Laura, por esse espaço, Karine, que foi muito bacana. E, bom, nos vemos na próxima quarta. Na próxima quarta-feira, é isso aí. Posso só pra claro, concluir? Com certeza. Toda segunda-feira tem live lá no meu Instagram, Descomplicando Relações. Essa semana eu falei sobre posicionamento e falar não sem culpa. E na próxima semana eu vou falar justamente sobre o ano novo, né? O que fazer com esse ano novo e como criar metas realistas. Porque muitas vezes a pessoa começa a querer muitas coisas e depois fica frustrada porque as metas não eram compatíveis com o tempo, com o momento. Então vamos falar sobre como construir um ano leve, o próximo, né, com mais leveza, mas também um ano de realizações, dentro, claro, do mundo de cada um. Olha aí. Isso vai ser ótimo, esse papo com certeza as meninas vão gostar muito. E traz pra cá também, né, Rô? Isso aí, Karine, muito obrigada. Eu gostaria que tu deixasse teu contato pro pessoal em casa, pra quem quiser, né, daqui um pouco instalou e disse, eu acho que eu vou ter uma conversa com uma psico. Né? Porque tu não precisa estar mal pra procurar. Tu pode simplesmente querer ter uma conversa, fazer uma terapia, alguma coisa leve que te deixe melhor, né? Sim, eu digo que o processo de psicoterapia, ele não é contraindicado para ninguém, né? Muitas pessoas acham que eu preciso estar no fundo do poço para buscar alguém. E não, né? É um processo de descoberta, de autoconhecimento que vai ajudar o sujeito em todas as esferas da sua vida, né? Então não tem contraindicação, né? Laura, eu te agradeço mais uma vez pelo convite, pela companhia também da Rosângela. Acho que sempre que a gente tem essas trocas, todos nós crescemos profissionalmente na nossa vida pessoal, nós temos insights até mesmo pessoais, né? Exato. Então isso nos ajuda muito. O meu contato, então, se vocês quiserem me buscar pelo Facebook ou Instagram, psicóloga Karine Pisato. E lá também tem o endereço onde eu atendo em Nova Prata e na cidade de Paraí, também na Clínica Vitale. Tem também o contato de telefone para agendamentos. Ótimo, Karine. Muito obrigada, gurias. Obrigada. Pessoal em casa que nos acompanhou nessa manhã, muito obrigada por mais uma vez, né, estar aí, a nossa audiência. Olha, agradeço de coração. E, pessoal, espero vocês amanhã no programa Algo a Mais, às quintas da educação, né? Então vamos falar sobre mais educação com crianças, enfim. Então, pessoal, fiquem ligados. E até amanhã.